seu filho não tem dificuldade de aprendizagem e eu posso provar. Sabe por que eu consigo falar isso com tanta certeza? Porque na maioria das vezes, as crianças e os adolescentes, eles não têm dificuldade de aprendizagem. O que eles têm é baixo desempenho escolar. E aí você deve estar pensando assim, grande coisa, né? Qual que é a diferença que tem de uma coisa para outra? E tem muita diferença, tá, gente? Dificuldade de aprendizagem é quando uma pessoa tem um problema cognitivo que compromete a capacidade dele de entender as coisas, de memorizar, de fazer relações, né? Basicamente é quando a pessoa tem um problema que compromete a função cognitiva dele. E isso é uma dificuldade de aprendizagem. Essa pessoa vai estar numa sala de aula, ela vai ter um ritmo completamente diferente de aprendizagem, não que ela não possa aprender, tá? E inclusive com a intervenção correta, aprende muito bem e tudo. A maioria dos estudantes, quando você vê lá com uma nota vermelha, mesmo quando ela é recorrente, quando ele está tirando muitas notas baixas, na maioria dos casos ele tem um problema no desempenho escolar. Ou seja, ele está com a capacidade de entender absolutamente preservada, a aprendizagem dele, o potencial dele de aprendizagem está absolutamente normal. No entanto, ele não consegue transpor esse potencial para as notas que ele tira na escola. Isso tem funções psicológicas, isso tem a ver com o estado emocional, isso tem a ver com o comportamento, isso tem a ver com a forma com que esse aluno interage dentro da sala de aula. Mas dificuldade de aprendizagem não é um problema de desempenho escolar. E eu vou te dar um exemplo para você entender. Muitas vezes um estudante não consegue nunca se sair bem numa prova de matemática. Tem anos e anos e anos que a nota de matemática dele é sempre ruim. Aí quando ele pega um joguinho no celular, por exemplo, muitas vezes esse joguinho envolve matemática. E ele se sai muito bem no joguinho. Tem muitos estudantes que pensam que têm dificuldades em aprender língua estrangeira, então tira nota ruim em inglês, em espanhol. Porém, ele pega um joguinho em japonês, em chinês, e ele consegue se sair muito bem no joguinho. Por quê? Porque a atmosfera psicológica dele no jogo é completamente diferente da atmosfera psicológica dele na sala de aula. Então, quando a gente precisa abordar um estudante, trabalhar com um estudante que está tirando notas ruins, a gente tem que saber entender muito bem qual é a diferença entre uma dificuldade de aprendizagem e um problema no desempenho escolar. Inclusive, nós estamos escrevendo um livro. Daqui a pouquinho a gente divulga aqui nas nossas redes sociais, esse livro vai estar disponível. Você vai poder pegar esse livro, ler e entender direitinho se a sua criança, se o seu filho ou se você mesmo tem uma dificuldade de aprendizagem ou se é um simples problema de desempenho escolar. Os problemas de desempenho escolar, eles são resolvidos com certa facilidade, com relativa facilidade. Por que eu estou dizendo relativo? É porque demanda trabalho, né? Demanda exercício, demanda exercitação. Mas é uma coisa que se supera com tranquilidade, é uma coisa que a gente tem muita convicção e muita certeza que a gente consegue fazer. Tá certo, moçada? Eu vou te pedir para, se esse conteúdo for relevante para você, você dá um joinha aí, segue aqui o nosso canal, que a gente está falando de desempenho escolar todo o tempo, tanto eu quanto o professor Renato. Segue a gente nas outras redes sociais aí, Instagram, TikTok, e nós estamos aqui para atender vocês. Tchau, tchau, moçada. Até o próximo vídeo nosso.